Boa noite, queridas irmãs e irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Na noite de hoje, nós teremos a nossa 159ª palestra virtual e, na noite de hoje, em comemoração aos nossos 70 anos de luz do Centro Espírita, teremos a nossa irmã Lady Jane Oliveira, do Núcleo Espírita Jesus no Lar, Casa Espírito também co-irmã, inclusive de fundação, pois também ela fará 70 anos no mês de agosto. A nossa irmã Lady Jane fará, na noite de hoje, uma homenagem a dois expoentes do cristianismo primitivo, Paulo e Estevão, narrando episódios históricos. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo e foi vítima do doutor da lei, Saulo de Tarso, que era um perseguidor e torturador implacável dos cristãos. Estevão era propagador do amor e do perdão ensinados por Jesus, sabedor de que o amor e a força de Deus que equilibra o universo. O amor é a força de Deus que equilibra o universo. Né? O outro, Saulo de Tarso, que após contato com Jesus na estrada para Damasco, fica cego, e Jesus manda procurar Ananias, que iria curá-lo. Após sua cura, Paulo se transforma em Paulo. E é essa história, né, são essas duas histórias, né, desses dois expoentes do cristianismo primitivo, que a nossa querida irmã Leide Jane vai nos trazer da noite de hoje. Mas, antes disso, gostaria de aproveitar e de lembrar que lembrar a todos, né, que no próximo domingo, dia 20 de junho, às 17 horas, teremos o evento comemorativo aos 70 anos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. E todos são convidados. Então, para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, pedimos ao nosso irmão Rinaldo Ferraz para fazer a prece inicial em nome do nosso Pai amado. Boa noite a todos e a todas. Vamos aproveitar este momento em que estamos reunidos aqui para levar o nosso pensamento ao alto, sintonizarmos com a espiritualidade amiga e vibrar na luz, na paz e no amor. Obrigado, Pai amado, pela oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos, mesmo que virtualmente, com todos os trabalhadores da hora, pedindo, Pai amado, que Tu ilumine a todos que estão aqui reunidos, em especial a nossa irmã Lady Jane, que é a palestrante da noite de hoje. Deus de infinita bondade, derrama Teus fluidos maravilhosos, juntamente com a espiritualidade amiga, aos guias e protetores dessa casa de oração, estudos e trabalhos doutrinários. Na certeza absoluta, Pai, da Tua presença nesse exato instante, aqui em nossas mentes, em nossos corações, vibramos na luz, te agradecendo humildemente pela Tua misericórdia, pelo Teu livramento, pela renovação da fé a cada dia, nesses tempos tão difíceis. Ilumina a todas aquelas famílias, a todos os nossos irmãos que estão passando por privações e por necessidades. E assim, Pai amado, fortalecidos na Tua fé, fortalecidos na doutrina, no aprendizado de todos os dias, te agradecemos e, em prece, devolvemos a palavra ao irmão Douglas, que está à frente dos trabalhos, para que eles possam ser iniciados na Tua santa e divina paz. Assim seja, Pai. Assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido irmão Jesus, para iniciarmos mais uma palestra do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus, que hoje nós estamos recebendo com muita alegria, com muita honra,
Lady Jana Oliveira, fará essa palestra da noite de hoje, nesse mês que nós dedicamos comemorativo, né, aos 70 anos de luz do Centro Espírita Caminhando para Jesus. A palavra está com você, Ladiane. Seja bem-vinda à nossa casa. É muito bom estar com você aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada aí pelo carinho de todos vocês. E antes de iniciar a nossa fala da noite de hoje, eu quero desejar, assim, de todo o meu coração, feliz aniversário Caminhando para Jesus. Tudo de bom. Parabenizo aos mentores da casa pelo trabalho tão bonito que se tem e todos aqueles que são encarnados, que fazem parte da equipe, que organiza, administra e ama o serviço que faz. É muito importante um mês comemorativo e que mais 70, 71, 72, 80, 100, a casa esteja sempre aí, com todos esses períodos, para ajudar o próximo com amor e carinho. Como está lá no site, 70 anos de luz, do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Um forte abraço a todos vocês. Mas hoje nós vamos falar sobre um resumo do livro Paulo Estevam, desse livro daqui. É um resumo mesmo, porque não tem como, no momento assim de 1 hora, termos uma visão geral de todos os detalhes do livro, não tem como. Mas os mais importantes nós colocamos aqui. Espero que, na noite de hoje, aquelas pessoas que já leram o livro Paulo Estevam, relembrem dos momentos que vamos ressaltar aqui, e para aquelas pessoas que nunca leram, que hoje seja um estímulo, porque estava comentando até com o pessoal, antes de entrar direto aí na gravação, que é um livro que é um divisor em nossas vidas, que ele vem com um exemplo de muita coragem, de muita sabedoria e de muito amor, e que o perdão, ele nos transforma. E a coragem de seguir o Cristo, seguir os exemplos, no esforço, na dedicação, na renúncia, vale muito. E o mais importante é que os nossos erros, eles aconteceram. Lógico, estão no passado. Lógico que um dia iremos prestar contas. Todos nós prestaremos contas de tudo que nós fizemos. Mas que os nossos enganos, eles não podem ser nunca uma dificuldade para trabalharmos para Jesus. Eles devem ser os nossos impulsos do que vamos planejar e do que vamos fazer. Isso sim, confiantes e certos. Jesus, cometi um engano, mas Jesus, eu estou aqui contigo. Eu estou aqui no meu esforço, na minha responsabilidade. Então, se alguém tiver no seu coração, quando, por exemplo, quando na presencial, que às vezes a gente procura uma pessoa para fazer uma palestra, uma pessoa para fazer uma prece lá na tribuna, a pessoa diz assim, não, eu não vou não, porque aí fica, não, eu vou depois, a pessoa fica dentro do seu coração que não é capaz. Cometi um engano um dia, eu não posso, meu Deus, trabalhar nisso, fazer um trabalho desse jeito. Não, vamos perdoar cada um de nós, que esse livro ele seja um exemplo para que a gente possa ser forte e seguir caminhando mesmo para Jesus. Eu vou compartilhar aqui o material, tá certo? Com todos vocês, para que a gente possa ter mais ainda essa aprendizagem da noite de hoje. Então, esse livro Paulo Estevam, ele vem com os episódios históricos do cristianismo primitivo. Nós temos aí as 3 versões, essa aqui é uma versão mais antiga, né? Depois estão num formato menor, depois eles ampliaram assim, deram uma forma mais ampla, e neste daqui, que é a última versão, que é justamente esse da Federação, né? Esse livro, ele vem no formato de melhor leitura. E hoje, certo? Coloquei as 3 versões, porque muitas pessoas têm desse aí, relembram, olha só, Paulo Estevam, que coisa boa,
certo? E o que é que acontece? O que é que a gente pode observar? Deixa eu 2 minutinhos aqui, ele travou um pouquinho, não quer. Agora. Eles são os movimentos iniciais dos seguidores do Cristo. Então, a nossa fala de hoje, ele tem exatamente a base deste livro, Paulo Estevão, ele é de 8 de julho de 1941, quando foi finalizada a psicografia por Chico Xavier. Chico tinha 31 anos, e foram 8 meses de emoção. Em um dos livros que mais cativam Chico Xavier, no momento de emoção de toda a conversão de Saulo para Paulo e de todos os momentos vividos. E também nós temos aí esse material, Pederoldo Dutra Dias, que é homenagem aos 70 anos, né? Esse material de Belo Horizonte, esse DVD, ele foi composto e ele orienta muito e dá faz muitos resumos dos capítulos do livro. E eu falo justamente da breve história por Emmanuel, onde ele diz o seguinte, breve notícia: o convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Então, esse convite a trabalhar para Jesus, ele chega de forma que você muitas vezes nem imagina, mas é importante que tenhamos em nós a disponibilidade e que todos possamos, hoje, termos em nossa mente: eu sou capaz e eu posso trabalhar na causa do Cristo. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de minhas atitudes negativas, vamos dizer assim, mas isso tem que ficar forte em nós. Jesus me chama, eis-me aqui, Senhor, estou aqui para te servir. E espero que isso fique muito marcado na noite de hoje. Então, esse livro, ele tem 2 partes, né? A primeira e a segunda. E como eu também já falei, só alguns detalhes nós registramos aqui. E nem todos a gente pode falar com muito detalhe decorrente do tempo. Então, como é que acontece? O que é que tem esse livro que cativa a gente? O que é que essa leitura de 488 páginas de Paulo Estevão é tão cativante nas pessoas que leem? O que seria que esse livro tem? Então, ele começa da seguinte forma. Começa no ano 34 depois de Cristo, onde nós temos aí o Império Romano de Lucínio Minúcio, e foi um período muito difícil. Olha, 34 depois de Cristo, tá certo? Um ano após a crucificação. Então, os judeus, eles foram tão procurados, tão perseguidos, que eles tinham até medo de andar nas ruas. Foi um período muito difícil da humanidade, porque quem seguia o Cristo não conseguia assumir essa posição pelo medo de ser tirado da sua própria vida. Então, é um período difícil, mas que, com isso, a programação dos espíritos amigos, do crescimento da humanidade, ficou ainda mais forte. E nesse local, na cidade de Corinto, tinha uma família que era um seguidor de Moisés e o Deus único, Josedebe. Ele era um pai, tinha 2 filhos, certo? Um casal. Ele era viúvo e ele teve as suas terras confiscadas. Com isso, ele, num momento de revolta, ele cometeu um incêndio muito forte e esse incêndio cresceu e atingiu muitas terras da região. Então, ele foi julgado e o Império Romano condenou ao seu desencarne. Muito triste, então, uma história muito detalhada, e que os seus 2 filhos, Gesiel, um rapaz com 25 anos, uma fé muito grande em Deus, ele foi condenado, né, para viver no cativeiro das galeras. Galeras são aqueles navios imensos que as pessoas eram condenadas a viver ali remando, né, no subsolo, e ali passar a vida toda. Era praticamente como se fosse uma morte considerada na época.
ele foi condenado também, né, e se afastou de toda a família. E nós temos aí Abigail, 18 anos, também confiante no Deus bom, e ela foi liberada, mas ela saiu de Corinto e foi para Jerusalém. Então, a família toda se desfez, uma família totalmente temente a Deus, a Moisés, um Deus, com toda aquela questão do Deus único, e com isso, Gesiel, ele fica num navio igual este aqui que estou mostrando para vocês, onde aqui nessa parte de baixo nós temos as pessoas, né, os escravos, os condenados, que são navios de comércio e que fazem toda essa movimentação para dar o deslocamento dos navios. E nesse especial que Gesiel estava, um político romano, muito comprometido e muito famoso na época, que é o Sérgio Paulo, ele estava nesse navio e ele pegou a doença peste, certo? Estava prestes a morrer e o comandante-geral do navio precisava de uma pessoa que cuidasse dele. Então, Gesiel foi encaminhado para cuidar desse político romano. Gesiel ajudou, ele ficou curado, entretanto, Gesiel adoeceu também, e na época, quando adoecia dentro do navio, eles eram jogados ao mar. Entretanto, com esse poder de fala aqui, o Sérgio Paulo, ele liberou e disse, na próxima cidade, que era justamente Jerusalém, vamos deixar Gesiel e para ele tentar ter a sua, buscar uma nova vida, mas que ele não permitiu que ele fosse jogado ao mar, né? Então, perguntamos, e agora? O que aconteceu com Gesiel? O que foi que aconteceu com ele? Ele simplesmente chegou e foi jogado lá e partiu? Aí o livro nos explica e nos diz o seguinte, que em Jerusalém foi um período muito difícil após a crucificação. E todos os apóstolos, eles eram tidos como homens do caminho, homens que seguiam, porque eles ajudavam todas aquelas pessoas que sofriam, angustiadas, e eles continuaram seguindo o exemplo do Mestre Jesus. Então, lá em Jerusalém, Gesiel, ele foi amparado por Pedro, o apóstolo Pedro. E ele também não sabia na crucificação do Cristo, não sabia da vinda do Cristo e nem tampouco da crucificação. O livro é muito bonito quando ele conta que Pedro conta a Gesiel que o Messias eles tinha chegado, ele enlouquecido disse, eu quero conhecer, mas ele não conseguiu, porque imediatamente ele contou o que aconteceu, a crucificação. E nisso, né, lá em Jerusalém, tinha a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um galpão enorme, onde tinha um comando de Pedro, Tiago, João e Filipe. E todas as pessoas sofridas, angustiadas, precisando de palavra amiga, precisando de conforto, procuravam os homens do caminho, né? E procuravam também a Casa do Caminho, que lá eles tinham alimentação, medicação, tinha ajuda, tinham conforto. E nisso, Gesiel, lá, né, morando com eles, Pedro conta toda a história de Jesus para Gesiel. E Gesiel fica muito emocionado e começa agora a trabalhar em prol da mensagem do Mestre Jesus. Mas Gesiel não poderia ficar com o mesmo nome, porque ele poderia ser descoberto, e o que aconteceu foi algo diferente, que ele não foi jogado ao mar, né? Então Pedro disse, Gesiel, seu nome a partir de hoje será Estevão. E com isso, ele ia falar sobre o Mestre Jesus com o nome de Estevão. E Gesiel, como ele teve muitas orientações de sua mãe, de seu pai, muitos conhecimentos do Antigo Testamento, e agora com Pedro ele adquiria todo o conhecimento do Mestre Jesus, então ele tinha uma fala muito rica, ele conseguia convencer muito as pessoas com a palavra do Mestre Jesus. Então ele conseguia reunir multidões e começou a falar do Mestre Jesus. O livro também nos reporta, no ano 35, depois de Cristo,
com uma figura, um fariseu chamado Saulo de Tarso. Olha a descrição que o livro faz. Emmanuel nos diz que ele era rico, 30 anos, vaidoso, orgulhoso, um oratório espetacular, fariseu, doutor da lei, cidadão romano e seguidor de Moisés, que eram justamente os fariseus, e que eles tinham uma visão de que a salvação e tudo que melhor poderia ter acontecido para a humanidade estaria ali resumido na figura de Moisés. E Saulo também, ele amava Abigail. Abigail, aquela irmã, né, de Gesiel, que saiu de Corinto e foi com um pessoal amigo morar em Jerusalém. E lá Saulo conheceu Abigail e prometia a ela encontrar Gesiel. E Saulo, em outro detalhe muito importante, ele odiava os seguidores do Cristo. Ele não suportava não admitia que um simples carpinteiro pudesse ser maior do que Moisés. Ele amava Abigail e prometia que um dia ia ajudá-la a encontrar Gesiel, que hoje é exatamente Estevão, que se encontrava em Jerusalém. Então, como é que Emmanuel nos mostra isso? De que forma isso fica tão marcado? Né? E Estevão, como aí está nessa imagem, ele começou a cada vez mais fazer as pregações e falar do Mestre Jesus. E muitas vezes ele dizia: Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Olha, foi a porta e o Cristo é a chave. Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. Porque ele já tinha todo o conhecimento, né, de tudo que se viveu com Moisés, da grandiosidade de Moisés, mas ele tinha também do Cristo. Então, ele mostrava o conhecimento que tinha adquirido e todos aqueles que seguiam Jesus olhavam com muito amor, com muito carinho e muita atenção nas pregações de Estevão. E o que aconteceu? Saulo escuta, certo dia, as pregações de Estevão com muita atenção. E Saulo começou a ser o inimigo de Estevão. E essa luta, essa indiferença que ele tinha, esse fator tão negativo que ele não permitia que isso pudesse acontecer, ter o Messias, alguém que pudesse ser maior do que Moisés, Saulo começou a perseguir Estevão. Em todas as vezes onde ele ia fazer os comentários com relação ao Mestre Jesus, Saulo estava lá presente. E ele ficava escutando assim e procurando saber onde ele poderia encontrar Estevão para olhar, para analisar, sendo um homem muito inteligente. Então, de fato, Saulo começa a perseguir. E quando ele escutava a mensagem de Gesiel, ele sempre ficava a indagar, sempre o Cristo, sempre o impostor. Porque tem lá no livro, sempre o Cristo, sempre o impostor. E essa luta de querer tirar, observe que é 34 e 35, né, o livro começa logo depois de Cristo. Aquela agonia que a humanidade deve ter ficado. E Saulo, nessa revolta, ele ordena o apedrejamento de Estevão. Aqui está, na figura, as pessoas apedrejando Estevão, esse daqui, e Saulo só ali olhando. E o apedrejamento, ele era da seguinte forma: primeiro, jogavam as pedras nas pernas, aqui, do peito para baixo da pessoa, né, para que a pessoa não corresse, não fugisse, e enfrentasse o apedrejamento. E depois que a pessoa começava a ficar mais fraco, mais caído, eles jogavam pedra na cabeça até ter o falecimento da pessoa que era acusada. Só que nesse momento desse apedrejamento, e foi um fato muito, muito importante na época, porque depois da crucificação, foi o primeiro fato de
tão forte com relação à mensagem do Cristo, tanto é que é o primeiro mártir, né, considerado Estevão, e Abigail, quando ela vê aquela multidão, esse apedrejamento, Abigail reconhece que era o seu irmão, que na realidade Estevão era Gesiel. Então, ela fica desesperada, chama Saulo e diz: Saulo, é o meu irmão que eu tanto procuro, tire ele daí. Então, Saulo vem, assustado com toda a situação, e Emmanuel nos explica que ele leva no local mais reservado, onde ficam os três juntos. Então, Abigail, ela fica muito emocionada porque vê o seu irmão morrendo ali com apedrejamento, e ela fica sem saber o que fazer. O que foi que aconteceu? Por que tinha sido daquela forma? Então, Saulo, também sem entender, mas com muita raiva, que não admitia que a sua amada ela fosse irmão de Estevão, que ele tanto odiava. E Estevão ali, nos seus últimos momentos de vida, aos braços de Abigail, peguei aqui na página 145, ele conversa e já perto do seu desencarne, Estevão diz assim: com quem te deixarei, minha irmã, logo agora que eu te encontrei. Aí ela diz: este é meu noivo, apresenta Saulo. Esclareceu a jovem apontando ao moço de Tarso, que parecia petrificado por não acreditar no que estava acontecendo. O moribundo contemplou sem ódio e acentuou. Então Estevão, sem ódio, olhou para Saulo e disse: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo inimigo. Tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Veja que ele perdoou tudo, na realidade, que Saulo tinha feito. E no momento de sua morte, ele admite, foi fiel com Moisés até o fim, também será quando conhecer o Cristo. E agora? O que é que acontece? Abigail não se conforma, porque na realidade ela descobre que foi Saulo que lançou a ideia desse apedrejamento. Ela finaliza o romance com Saulo, né? Então, todo aquele amor, toda aquela alegria que sentia de um casal, já com um compromisso firmado, ela acabou tudo, eles se separam, e Abigail conhece Ananias. Ananias era um sapateiro de Emaús, era uma cidade perto de Jerusalém, e Ananias ele visitou na Páscoa Jerusalém, e foi quando tinha exatamente a crucificação, e o olhar de Jesus, ele vê toda aquela multidão, Ananias, seguindo, né, aquele homem que ia ser crucificado. Ananias chega e, na frente da cruz, no olhar de toda aquela multidão, quando Ananias levanta a cabeça, ele sente o olhar de Jesus acompanhando o seu olhar. E é nesse momento que Ananias ele se transforma como seguidor do Cristo. Um simples sapateiro de Emaús. E ela conhece, Abigail conhece Ananias, e Ananias passa para ela tudo o que ele conhecia do Mestre Jesus. Então, Abigail, ela, nesse nesse tempo, ela fica doente, Abigail desencarna, confiante no Cristo Salvador. Confiante no Cristo Salvador. E foi uma dor muito grande para Saulo, e Saulo, nessa dor, nessa angústia, nessa tristeza, ele procura Abigail, mas descobre que ela se tornou uma cristã. E é quando ele busca, justamente no capítulo 10, é um capítulo muito emocionante no caminho de Damasco, e ele procura saber onde está esse Ananias, que converteu a sua amada. E partiu, estava no mundo espiritual.
aquela dor dele, aquela vingança que ele queria fazer. Então, ele descobre que Ananias estava em Damasco. Então, ele pega uma comitiva, né, Saulo de Tarso, e toda aquela comitiva ele chama e segue, e vai mais não com muitas pessoas, mas um número mais restrito, 2 ou 3 pessoas, e ele segue para Damasco, onde ele promete que achará Ananias e fará com que Ananias seja sacrificado. Ele vai com o intuito de acabar com a vida de Ananias. Então, quando ele segue, né, naquele sentido de vingança, de revolta, e ele vê, já perto de Damasco, aquela muralha da cidade de Damasco. Então, igual a essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, de repente, Saulo sente-se mal, uma tontura, e ele cai do cavalo, ele fica ofuscado. O livro relata isso, é o capítulo mais bonito que eu achei. Então, do livro, ele fica ofuscado, ele não enxerga mais nada, e fica assim como se tivesse perdido no tempo, e ele escuta na frente a cidade a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem sois vós, Senhor? Então nós temos a belíssima resposta: eu sou Jesus. Então, a partir desse momento, Saulo não enxerga mais e ele se transforma, porque ele sentiu toda aquela energia, todo aquele amor do Mestre Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Sou eu, Jesus, o Mestre Jesus, e esse o amor, o carinho, aquela energia positiva, aquela força, né, alcança e chega no coração de Saulo de Tarso. Então ele fica meio assim perturbado, as pessoas que foram com ele chegam perto dele, Saulo chora, envergonhado, na realidade, de tudo que ele tinha feito com os seguidores do Cristo. É uma modificação assim brusca, e ele perde a visão. E no seu coração ele descobre e ele sabe agora, aquele era realmente o Messias. Jesus veio como o caminho, a verdade e a vida, a transformar a vida de todos nós. Mas ele chora envergonhado, fica desesperado, não sabe o que faça. As pessoas que estão do lado dele também não compreendem. E ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E ele escuta quando Jesus diz: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então Saulo segue e vai para Damasco, com algumas pessoas ajudando. E lá, depois de toda essa modificação, ele já não tem mais aquela vaidade, aquela altivez, aquele querer de saber de tudo, aquela vingança. E ele chega e fica na cidade de Damasco. Ele fica 3 dias na cidade de Damasco, e nisso ele tem um sonho onde uma pessoa vai ajudá-lo. Ananias vem socorrer Saulo e diz: Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Então, Ananias teve o sonho, Jesus dizendo a ele para aplicar um passe, na realidade, em Saulo, para que a visão dele voltasse depois de 3 dias. E Saulo também teve esse mesmo sonho. Quando Ananias chegou, ele ficou de uma alegria muito grande, e quando ele recebe essa oração, ele retorna à sua visão. Então, ali chegou um novo homem na humanidade. E como ele chega em Damasco para perseguir os cristãos e aniquilar Ananias, o próprio Ananias chegou para ajudá-lo e devolver, através do Mestre Jesus, a sua visão.
Então, uma nova fase do livro acontece, que é a segunda parte. E agora? Muitos detalhes, mas que no tempo não podemos ressaltar tudo o que aconteceu, mas é uma história muito emocionante. E agora vamos ver o que aconteceu na segunda parte do livro. Então, Saulo, ele, como um seguidor de Jesus agora, ele vai na sinagoga de Damasco. Quando começa a falar, contar o que aconteceu com ele na entrada de Damasco, todos gritam: fora, traidor de Moisés! Fora, traidor de Moisés! Fora da sinagoga. E Saulo, ele agora é o chamado convertido de Damasco. Outro homem chegou, outra pessoa, agora, com os pensamentos voltados para o Cristo. Ele antes lutou contra, ele antes traidor das pessoas, ele condenando todos aqueles que acreditavam no Cristo. Agora, Saulo era o convertido de Damasco, e ele falava que Jesus era e foi e sempre será o nosso Messias. Então, o livro nos relata que ele procurou Gamaliel. Gamaliel fazia parte do Sinédrio, era um grande conhecedor da lei, ensinava a todos os fariseus também todo o contexto das leis de Moisés, e ele também tinha lido os pergaminhos de Mateus, que mostrou para Saulo, e Gamaliel disse que Saulo precisava exterminar o homem velho, a golpe de sacrifício e disciplina. E Saulo pergunta, Gamaliel, o que fazer? É quando Gamaliel explica a ele, você precisa encontrar a sua essência para saber o que fazer. Ele diz, eu acredito no Cristo. Então, Gamaliel orienta que ele tente ter as suas reflexões para refletir. Então, Saulo, ele fica 3 anos no deserto, como tecelão, 3 anos. Refletindo sobre a mensagem, o que aconteceu em sua vida. Saulo, depois disso, ele procura a casa do caminho, procura Pedro. É um capítulo muito bonito, quando ele chega lá na casa do caminho e todos ficam desesperados. Quem está aí é Saulo de Tarso, Saulo de Tarso. E Pedro diz, eu vou recebê-lo, eu vou conversar com ele. Então, ele conta tudo o que aconteceu. Pedro fica muito feliz com essa modificação do pensamento de Saulo. Depois, Saulo fica 3 anos como tecelão em Tarso. Ele retorna à sua cidade, a Tarso, e lá ele fica mais 3 anos. E tudo isso ele pensando no deserto, no seu interior, o que vai fazer de sua vida. E nos momentos de angústia, de sofrimento, ele vê que depois desses 6 anos, ele precisa ter uma nova vida, ele precisa trabalhar, ele precisa divulgar a mensagem do Cristo. Então é quando, no momento de desespero, Saulo para e começa a orar. E quando ele está orando, ele tem um encontro com Estevão e Abigail. Os 2 irmãos, Abigail, a sua amada, e Estevão, que é justamente, que era Jesiel, que foi apedrejado. E eles vêm do mundo espiritual a iluminar Saulo. Estevão diz, não te detens no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Segue o caminho. Segue a mensagem do Mestre Jesus. E Abigail diz simplesmente para ele, ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. E depois desse diálogo, de todas essas orientações que Saulo recebeu de Estevão e de Abigail, ele começa agora, de fato, a trabalhar e a divulgar a mensagem do Mestre Jesus. E ele começa a difusão da boa nova do Cristo. Porque ele conversa com Pedro e diz, Pedro, daqui a 50 anos, Jesus será esquecido.
precisamos registrar, precisamos divulgar a mensagem de Jesus para todos. Então começa a grande luta dele. Só que ele é tido como apóstolo dos gentios. E ele começa, os gentios ou os pagãos, ou aqueles que são os politeístas, né, que são das religiões não abraâmicas, de um único Deus. Os gentios, eles acreditavam em vários deuses, e ele começava a divulgar a mensagem de Jesus, certo? De um Deus único, bom, e um Deus amoroso, que tem a mensagem de amar ao próximo como a si mesmo. Aí ele vai em Coríntio, Neopafos, Antioquia, Listra, Perge e Atenas. E em cada local desse, o livro relata o que aconteceu com Saulo. E eu tenho aqui alguns registros que eu achei mais importante. Primeiro foi em Neopafos, onde ele deixa de ser Saulo para ser Paulo. Porque quando ele chegava e dizia que era Saulo, todo mundo ficava assustado. O perseguidor dos cristãos, mas ele não era mais o perseguidor. Ele era o divulgador da boa nova do Cristo. Então ele decide trocar o seu nome de Saulo de Tarso para Paulo, Paulo de Tarso. E ele, em homenagem a Sérgio Paulo, que foi exatamente aquele que ajudou, que eu contei para vocês no início, Gesiel. E Gesiel conseguiu chegar nos homens do caminho. Na cidade de Listra, Paulo, ele é também apedrejado e sente a dor que ele viveu, que Estevão viveu. Na cidade de Éfeso, tem um encontro belíssimo entre ele e Maria de Nazaré. E é lá onde ele conhece Lucas, evangelista, né? E Lucas, conversando com ele, diz: Saulo, por quê? Em vez de dizer homens do caminho, a gente não diz assim, os cristãos, e a gente diz o cristianismo. Então, esse termo começou a existir justamente como Lucas, o evangelista, conversando com ele, que era um médico, e que conheceu Paulo nas suas pregações, nas pequenas tendas que ele colocava no centro da cidade. E aqui em Éfeso é uma parte muito bonita, onde ele, quando se despede da cidade, ele diz que diante de toda aquela multidão, ele vê aquela senhora bem pequenininha, que era justamente Maria de Nazaré. Ela vem ao encontro, se despedir de Paulo, e Paulo pega a sua mãozinha e dá um beijo na mão de Maria de Nazaré. É um capítulo muito bonito, que ele registrou, Emmanuel registra no livro. E também em Atenas, onde ele pensava que ele ia ser recebido com muitos aplausos, ele tem risos, quando ele começa a falar do Mestre Jesus na praça de Atenas. Então, eu trouxe assim para vocês pequenos relatos de algumas cidades onde ele, mas no livro, fala de todas elas. Então, Paulo de Tarso, depois de todos essa sua peregrinação e todo esse esforço de levar a mensagem de Jesus, ele está cansado, envelhecido, e é quando ele recebe, em oração, a orientação de Jesus, e diz: Paulo, escreva para todos, usando o conteúdo espiritual do teu verbo, da tua exemplificação e da tua vida. Não temas, prossegue ensinando a verdade, e não te cales, porque estou contigo. Então, Paulo já estava cansado, envelhecido, ele não conseguia mais fazer todas aquelas viagens longas, né? Caminhar para divulgar a mensagem do Cristo. E no momento de angústia e de sofrimento, Jesus vem e diz isso a ele. Então, se você não pode ir, você escreva, oriente o que fazer. Diante de cada local que ele ia, ele deixava uma igreja formada, deixava um caminho onde ali Paulo conseguia plantar a semente das palavras do Mestre Jesus. Então, como ele não conseguia mais se deslocar,
e nós temos aí as epístolas ou as cartas de Paulo de Tarso. E ele começa a escrever para as mesmas cidades, para os mesmos locais onde ele visitou e fundou as igrejas, em Corinto, Pafos, Antioquia, em Lístria, Perge e Atenas. E em cada carta dessa cidade que ele visitou, ele relata o que passou, e Emmanuel relata as cartas que ele também escreve para todos. Então, hoje nós temos, até hoje, as epístolas ou cartas de Paulo de Tarso. O livro também relata o martírio em Jerusalém, que ele nunca pensou que fosse sofrer isso, e Paulo, ele é apedrejado no mesmo local de Estevão há 20 anos. Ele foi preso, né? E é quando, nessa época, ele sentiu a dor do apedrejamento, então ele conversou com Lucas e incentivou Lucas a escrever o Evangelho, contado por Maria de Nazaré. Lucas era um médico, e ele disse, Lucas, procura Maria de Nazaré, conversa com ela e conta, escreve tudo o que passou, tudo que o Mestre Jesus passou aqui. E foi um grande incentivo e registrou no Evangelho de São Lucas. Então, depois que ele sai de Jerusalém, no ano 61 depois de Cristo, o livro nos mostra que Saulo agora é o prisioneiro do Cristo. Então, ele fica preso, mas em Roma ele é preso, julgado, mas ele foi libertado porque era também um cidadão romano. É nesse período que ele escreve as epístolas aos Hebreus, né, com um registro muito forte de todo o sofrimento, mas de toda a luta de um povo. E Paulo segue para a Espanha. O livro já está chegando no final, e quando ele chega na Espanha, pois ele volta para Roma, no ano 64 depois de Cristo, e em Roma temos aí todas as carnificinas com os cristãos. Então o livro relata muito bem aquele barril de óleo quente e tocha dos cristãos, a arena dos martírios, toda aquela angústia de eles entrarem nas arenas e os cristãos e serem devorados pelos leões. O livro ele relata isso também. Comenta sobre o incêndio em Roma e a tortura que foi, e as pregações nas catacumbas. E os cristãos eles começavam a encontrarem-se nas catacumbas para falarem do Mestre Jesus. Era tudo muito no silêncio, tudo muito resguardado. E certo dia, Paulo foi preso na catacumba dessas e ele desencarna com um golpe de espada em sua garganta, pois os comandantes, né, os romanos da época, eles descobriram que Paulo de Tarso estava naquela catacumba X e ia falar do Mestre Jesus. Então, entra um soldado desse com um golpe na sua garganta, a espada, ele desencarna. E no seu desencarne, ele é recebido por Ananias e Gamaliel, e ele tem um belíssimo encontro com Jesus, Estevão e Abigail. Então, é a parte muito emocionante também do livro, onde nesse encontro, né, Jesus fala com Paulo de Tarso, é onde nós temos aqui, na última página, na 488, quando ele diz aqui, Emmanuel nos explica da seguinte forma, Paulo quis lançar-se nos braços dos dois irmãos de Corinto. Ele queria lançar os braços de Estevão e de Abigail, beijar-lhe as mãos no seu arrobo de ventura, mas qual uma criança dócil, que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. Aí é quando ele vê que Jesus estava lá. Então ele fica muito emocionado. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou. É quando Jesus
lança o olhar para Paulo, e diz: sim, Paulo, ser feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade do meu Pai, que aquele que foi um algoz, e aquele os mártires, o algoz e o mártire se reúnam para sempre no meu reino de amor. Então, o livro acaba na página 488, e esse contato é uma emoção muito grande de Jesus com Paulo de Tarso, vem a demonstrar que todos nós somos capazes de vencer os nossos erros e seguirmos o caminho do Mestre Jesus. Não importa, ele foi um perseguidor, mas ele transformou num divulgador da mensagem do Mestre. E ele divulgou mais ainda aos gentios, por isso que ele é o apóstolo dos gentios, ou os politeístas, aqueles que não acreditavam, e com a sua fala, com o seu conhecimento, com o seu convencimento, ele tinha dentro de si uma força que fazia com que as pessoas acreditassem no Messias, que ainda estava e está até hoje em nosso coração. Então, como uma mensagem final, nós colocamos aqui para vocês, como estímulo, essa imagem onde Saulo, ele cometeu o apedrejamento, né? Ele mandou que Estevão fosse apedrejado, mas que também essa outra imagem, em Damasco, onde ele não é mais Saulo, agora ele é Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, e podemos observar que aqui nós temos a mesma pessoa chamada Saulo e a mesma pessoa chamada Paulo, e que na realidade duas pessoas diferentes quando conheceu Cristo. E aqui, diante de tudo, toda a sua arrogância, diante de todo o seu orgulho, aqui diante de toda a maldade que ele fazia, toda a revolta que ele tinha daqueles que seguiam Cristo, ele teve a coragem de dizer assim: Senhor, que queres que eu faça? Aí está a grande lição deste livro. Mesmo com todas as nossas atitudes em desalinhos com o Mestre Jesus, que tenhamos a coragem de dizermos assim: Senhor, que queres que eu faça? E foi exatamente isso que Paulo fez. Teve a coragem de se vencer, teve a coragem de reagir, teve a coragem de sair dessa posição daqui e chegar nessa posição de um seguidor de Jesus. E a humildade de perguntar: Senhor, que queres que eu faça? E é isso que precisamos fazer em nossas vidas. É isso que precisamos reagir. Então, esse livro, meus amores, ele vem numa mensagem muito bonita para que a gente possa ter a coragem de dizer: Senhor, o que queres que eu faça? De vencer as dificuldades que muitas vezes não está fora de nós. A dificuldade está aqui, ó, em nós. E quem participa de uma casa com 70 anos, observe, 70 anos de luz do centro espírita caminhando para Jesus, não pode deixar de se perguntar em todos os dias, quando amanhece: Senhor, que queres que eu faça? Parabenizamos a esta casa de amor, que ela possa sempre ter os trabalhadores dedicados que tem hoje, e que outros surjam, e que muitas pessoas sofridas e angustiadas consigam alcançar essa casa de amor e carinho, e que ela tenha 70, 72, 73, 100 anos e siga caminhando para Jesus. E que as nossas falas, a nossa simples fala de hoje com relação a esse livro, ela possa ser um incentivo para aqueles que ainda não leram, que busquem esse exemplo de luz, de força e de coragem que foi Paulo de Tarso.
Agradeço por hoje, que Jesus esteja conosco em todos os momentos, hoje e sempre, para que tenhamos a força de vencer a nós mesmos e em todos os momentos dizermos: Senhor, o que queres que eu faça? Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Leidiane, por essa palestra tão bonita, tão rica, e que nos traz e nos faz refletir sobre os nossos atos, as nossas ações, quando nós, se formos compararmos o que nós fazemos hoje com as dificuldades que os primeiros cristãos vivenciaram. O nosso irmão Luiz Guimarães colocou uma mensagem no chat, dizendo: Lady Jane, ao perder os olhos do corpo, ele despertou a visão do espírito. Muito boa a sua apresentação. Realmente, na hora em que Saulo perdeu a visão, ele desperta com os olhos do espírito, e ao se transformar em Paulo, transforma-se de um terrível perseguidor de cristãos em um dos maiores, talvez o maior divulgador da doutrina espírita, dos ensinamentos, da doutrina espírita não, desculpe, do maior divulgador do cristianismo e dos ensinamentos de Jesus, que nós até hoje reverenciamos como um mártir e um pregador fantástico que foi Paulo. É muito, muito bom. Quem puder, leia esse livro de Paulo Estevão, escrito por Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, que vai ver a riqueza de detalhes com que Emmanuel retrata o ambiente em que Saulo, Paulo e Estevão viviam. É muito bom, é muito gostosa a leitura, essa leitura que cada um de nós que somos espíritas deveríamos fazer para compreender esse fato. Eu digo nem só os espíritas, eu acho que todo cristão deveria fazer leitura desse livro para compreender a história maravilhosa de Estevão, de Paulo, de Saulo e posteriormente de Paulo, que torna-se esse grande divulgador da doutrina. Mas, para encerrar os nossos trabalhos, Leidiane, eu vou pedir a você para fazer a prece de encerramento, em nome do nosso querido irmão Jesus, do nosso Pai amado, nosso Deus. Vamos, depois dessas simples palavras, com relação a este maravilhoso livro de Paulo Estevão, que tantos nos toca no coração, vamos fazer a nossa prece. Cada um de nós, agradecer a Jesus por tudo que recebemos, por todo o seu carinho, Jesus, por todo o conforto espiritual que recebemos. E pedimos a luz e a paz, mas a nossa palavra é de gratidão. Ilumina, Jesus, a todos nós, em especial todos aqueles que fazem parte do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Nesse mês de junho, um mês de aniversário, 70 anos, Jesus, que lindo. Que todos possam cada vez mais, na união, na luz, seguir o teu exemplo e ajudar, consolar e esclarecer muitos e muitos espíritos que necessitam, Senhor, de tua luz, sejam encarnados e desencarnados. Que tenhamos sempre, sempre a vontade de te seguir, Jesus. E que possamos termos a coragem, no íntimo de nosso coração, perguntarmos: Senhor, o que queres que eu faça? Que sejamos o mensageiro, Jesus,
de tuas palavras e de teus ensinamentos, e que tenhamos a coragem de seguir a tua palavra. Agradecemos aos mentores da casa por todo o carinho dispensado a cada um de nós. Que tenhamos sempre luz, amor e coragem de seguir as palavras e os exemplos desse livro, Paulo Estevam, para que possamos cada vez mais irmos na busca do nosso progresso. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido irmão Jesus, a espiritualidade da casa, por darmos por encerrado, em nome de Deus, essa palestra maravilhosa da noite de hoje. Sem esquecer de, ao amanhecer, dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Que a tua luz, Senhor, possa estar sempre conosco. Muita paz para ti. Uma boa noite.